Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos início mais uma pré-aula. Estudaremos hoje a lição extra de número 7 com o tema, veja, a desconstrução da feminilidade bíblica, de acordo com Provérbios 31, verso 10 ao 31. Estudaremos os tópicos a seguir. A mulher como auxiliadora. Mulher, ela foi criada para ser auxiliadora do homem. 1 Coríntios 11, 9. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Gênesis 2 e 18. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento de suas igualdades, com suas igualdades e diferenças. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Estudaremos agora o nosso comentário a partir do que nós lemos na nossa lição. A mulher ela foi dada como companheira. E ela como companheira, então, ela está onde? Do lado. Escreva aí, social. Escreva aí, espiritual. Olha aí a diferença, social e espiritual. Por quê? Porque espiritual, ela vai estar onde? Aqui na frente. Adão disse, ela estará adiante de mim. Adiante. Então, por isso que o diabo, quando foi tentar o casal, ele encontrou primeiro quem? A mulher. Porque a mulher estava onde? Na porta do jardim. Então, a mulher foi dada como companheira. E do lado espiritual, ela estará adiante do homem. Então a função dela será como um escudo. Então veja aí, a função da mulher será como um escudo de proteção para o seu marido. Entendeu aí? Ela ora pelo seu marido, intercede pelo seu marido, ela utiliza-se como escudo de proteção para o seu marido. Alguém vem difamar, ela, olha aí, como escudo, ela rejeita a difamação do marido. Entendeu aí? Diferente das mulheres que colocam o seu marido na roda dos escarnecedores, falando mal do seu marido. É totalmente ao contrário. A mulher sábia edifica o seu lar, edifica a sua casa. Então ela não pode ser contra os que estão no seu lar, na sua casa. Ela tem que defender os filhos, tem que defender o seu marido, porque os dois são um só. Não pode jamais deixar a serpente destruir o escudo. Isso aqui é espiritual. Ela tem na mão um escudo de proteção. Então representa exatamente a proteção que foi dada depois que o casal foi expulso do Éden, quando Deus colocou 2 querubins. Então veja o valor que o casal tinha no Éden. Homem e mulher. Deus expulsou por causa do pecado e colocou 2 querubins. Quando Deus criou a mulher, Adão disse, ela estará diante de mim. Então a necessidade do casamento, constituição de família. Isso tem que ser, não tem como fugir à regra. Como se constitui família? Com ato sexual. Então Deus fez o sexo para que homem e mulher coabitassem com inteligência, conforme disse Pedro, e assim tivesse como cumprir o desígnio de Deus da procriação. Então o porquê do sexo que foi dado
no casamento, primeiro, para procriação, isto é, ter filhos. Segundo, para a felicidade entre homem e mulher, marido e esposa. Deus criou também o orgasmo, que é um sentimento que tem no sexo. Então Deus criou para a satisfação mútua do casal. Então veja que Deus preparou algo semelhante, entre aspas, mas muito mais superior. Que a partir da ressurreição, eternamente, teremos sentimentos mais profundos de gozo na alma e no espírito. Então aquilo que nós temos na terra só cópia. Se o casamento, a parte sexual deixará de existir, porque é somente humanamente nessa terra, porque seremos como os anjos, porque não haverá procriação. Mas Deus criou um gozo indizível que a partir da ressurreição sentiremos eternamente na nossa alma, no nosso coração, para sempre, o gozo do Espírito. Em contrapartida, o gozo da carne, 5, 6 segundos. Então não dá para comparar o sentimento a partir da ressurreição para sempre, o tempo todo. Glória a Deus. Não terá mais o sexo e nem mais a necessidade dos músculos se contraírem, trazendo o prazer sexual. Deus preparou o melhor a partir da ressurreição. O papel da mulher é ser a glória do seu marido. Então, uma mulher bem vestida, sorridente, uma mulher que está no estado de glória para o seu marido, todo marido a ama. Uma mulher alegre. Então, veja, voltando aqui para a nossa lousa, quando Deus recebeu a presença de Moisés, quando ele subiu no monte, certo? Subiu no monte. O povo de Israel no pé do monte. Moisés subiu, Deus e Moisés. Então Moisés recebeu uma glória. Quando ele desceu, o povo não pôde ver. Então Moisés precisou colocar um véu no seu rosto. Por causa de quê? Anote aí, da glória de Deus. Então veja que a mulher, ela tem um cabelo que representa esse véu que estava no rosto de Moisés. Porque a mulher é a glória do homem. Então esse véu aqui é o cabelo. Então, foi dado no lugar do véu. Então, sendo o marido Cristo e o pai aqui, então, esta mulher, ela tem uma autoridade tal, certo? Porque os anjos assistem ela, e sendo ela a glória do seu marido, ela estará adiante. Por quê? Porque quando o marido falar, ela fala pelo marido. Porque ela consulta o marido. Quando o filho fala, então ela consulta o marido consulta o filho, então os três aqui estão em acordo. E o pai também está, olha, pai, filho, marido e mulher. Então o ataque principal será em quem? Na mulher. Então Deus fez inimigas eternas, mulher, anote, versus serpente. Gênesis 3:15. E porém inimizade eterna entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher. Inimizade eterna. Por isso que a serpente tentou Eva. A inimizade é eterna. Ok? Então, voltando aqui.
A autoridade que Deus deu à mulher, porque Adão disse, ela estará diante de mim. Então a serpente, quando vem, ela encontra primeiro a mulher. Isso espiritualmente falando. Porque o marido não sai para trabalhar, quem fica em casa? Quem fica no jardim? Então a serpente visita. Entendeu aí? Então a gente percebe aqui, veja o que vai acontecer. O pai, Cristo, o marido e a mulher. Não são 4? Anote aí. Pai, filho, marido e mulher. 1, 2, 3, 4 faces. A face do pai, a face do filho, a face do marido e a face da mulher. Não são 4 faces? Não são 4 pessoas? 4 faces. Deus expulsou o homem e a mulher e pôs na porta querubins. Vocês já estão sabendo o que é que eu vou falar. Porque o querubim, ele tem 4 faces. Olha aí, pai, filho, marido e mulher. São 4 faces representadas aqui na mulher. Então, a simbologia aqui de guardar o jardim, espiritualmente, olha aí, foi dada ao homem. Mas a representação espiritual estará diante de mim. Estarei trabalhando, mas você vigia. Você edifica, você guarda, seja sábia. Então, se comunique comigo. Eu me comunico contigo. Sou um só, uma só carne. Então, quando um pecou e levou o outro a pecar, foram expulsos. E Deus colocou querubins na porta do Éden. E esses querubins, cada um dele, um querubim, ele tem 4 faces. Face de bezerro, face de homem, face de águia e face de leão. Se são 4 faces, então a mulher, tem sobre ela marido, filho e pai. Sendo a face da mulher, a face do marido, a face do filho, a face do pai. Então, por isso que Deus colocou os querubins representando essas 4 faces. Então, a mulher seria, de certa forma, se ela usasse o seu livre-arbítrio, de autoridade que Deus constituiu ela, viu? Porque ela recebe toda a carga, viu? Da autoridade do pai, do filho, do marido, está sobre a mulher. Então, o que a mulher falar tem que ter respaldo. O marido tem que estar por dentro. O filho, o pai tem que estar por dentro. Porque ela não pode agir sozinha. Por isso que a autoridade dela é assistida por anjos. Isso aqui é forte, viu? Mas como foi que Eva caiu? Porque ela agiu sozinha, sem consultar o marido, sem consultar o pai, sem consultar o filho. Ela perdeu esse domínio e essa autoridade porque ela agiu independente do seu cabeça. É desse jeito. Então percebe-se que a mulher, ela sente no ar quando tem alguma coisa errada. Foi ela que conversou com a serpente. E ela descobriu que a serpente era o diabo. Foi ela quem disse na hora que o Senhor Deus falou com ela. Por que fizesse isso? Ela disse, o diabo me enganou. Então a mulher sente no ar quando tem uma mulher olhando para o seu marido. Não tem como, irmão. A mulher, ela descobre rapidinho. Deus colocou a mulher como escudo. Esse escudo é tipo de um antimíssil. Se o marido fez tudo para esconder as suas coisas erradas, ela tem discernimento até para descobrir o mais simples, que é o perfume. Então a intenção que Deus colocou a mulher, a disjuntora, de estar ao lado, de estar adiante. E a intenção dela, ao estar do lado de uma forma social, ao sair, a forma social, ela está representada sendo do lado do marido, porque socialmente ela está dizendo,
eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela não vive virtualmente, sozinha nas redes sociais. Porque a maioria dessas só gosta de postar fotos e mais nada, mostrando o seu vazio espiritual de Deus. Se só postar na rede social foto, isto mostra a tristeza interior do espírito, o vazio da alma. E pode ter certeza, esse negócio de querer mostrar perna é só o início para querer mostrar outra coisa. Socialmente é metá-metá, 50% para cada lado. Postou foto sua, posta a foto dos filhos. Posta a foto dos filhos, posta a foto do seu marido. Ela tem que estar do lado. Senão a serpente, ela vai atravessar o escudo, passar pela mulher e atingir o marido e os filhos. Vem um vendedor, porque o vendedor procura mais as mulheres. E as mulheres, quando não consultam o marido, elas vão e compram tudo que está posto. E o que é que vai acontecer? É o que aconteceu com Eva. Sem consultar o marido, tomando decisão sozinha, não foi falar com seu cônjuge. Satanás sabe que Deus deu ordem à mulher para edificar, e foi ordem de Deus. E quem edifica uma casa é sábia. Então, com toda essa sabedoria, ela também, se der lugar, ela pode tornar-se como uma tola. E assim, originalmente, esta casa pode ser derribada por esta mesma mulher que outrora estava sábia. Então, Satanás sabe que primeiro, para entrar numa casa, tem que passar primeiro por uma mulher. É a mulher que ora pelo seu marido. A maioria das vezes, o marido, qual é o principal inimigo da mulher? A serpente. E o inimigo do homem? O seu próprio orgulho. Ele mesmo. Sendo ele orgulhoso, e muitas das vezes acontece de que ele dá lugar a brigas, então o diabo, ele entra nessa confusão, porque é o ambiente de Satanás, o ambiente da ira. Tem alguém irado? Então é um campo do inimigo, a ira. Então o mundo das trevas está nesse ambiente. Em cima do ambiente da ira, começa com palavras torpes, palavrões. Infelizmente, mas essas palavrazinhas torpes, que eu não quero nem falar aqui. Então, primeiro degrau, palavrões. Segundo, blasfêmia. Terceiro, malícia. Quarto, a raiva. E quinto, ira. Então, a blasfêmia é falar contra a autoridade, seja de Deus, dos pais ou do seu próprio pastor. A blasfêmia é uma palavra dada que não teme retaliação. Então a gente percebe que a blasfêmia, ela está no topo do segundo escalão, porque primeiro a gente percebe que temos, veja aí, palavrões, em segundo a blasfêmia. Então não vem primeiro a blasfêmia. Quando alguém vai blasfemar, primeiro ele teve o quê? Usado a sua língua para palavrões. Todo homem tem medo de suas esposas quando estão sós. Basta ouvir um telefonema, sabe muito bem que é a patroa. E quando está só, ele sabe que ela vai ligar. Então a mulher sempre ela é mais capaz de sentir dor, ela é mais quem ora, ela é mais quem espera, ela tem mais fé, ela é mais dadivosa, ela é mais doadora, ela é mais forte. O que acaba com ela são os hormônios, aqueles durante 5 dias, que toda
a mulher passa durante o mês. Então a serpente nos dias de Eva passou pelo escudo. O maior inimigo da mulher é a serpente. Gênesis 3:15. Deus disse: eu porei inimizade entre ti e a serpente, inimigas eternas. O maior inimigo dela é o próprio Satanás. Quando ela confessou, ela disse: foi o diabo quem me enganou. O homem não falou que foi o diabo. Jogou culpa na serpente. Melhor, na mulher. Uma mulher de Deus, repito, uma mulher de Deus, Satanás não entra na tenda. A mulher de Deus, ela sempre está em conexão com seu esposo. Quando tem uma mulher que é escudo, que edifica a casa, o diabo não entra na tenda. Então Deus permitiu tirar, no tempo da vida de Jó, tudo que ele possuía, menos a mulher. Você sabia que a mulher de Jó continuou em toda a sua história? Sabe por que Deus preservou a mulher de Jó? Porque é ela quem sustenta a casa, é ela quem edifica a casa. Então a mulher dos homens vivem mais e os homens morrem primeiro. Quase 100% dos pastores morrem primeiro do que as suas próprias esposas. Porque Deus, ele não toca nos escudos, Deus não toca nos fundamentos, nas estruturas. Porque ele sabe muito bem que a mulher é ela que dá sustentação. Por isso que quando, se por acaso a mulher morrer antes, vai corromper a família, porque o marido deixará seus filhos à mercê e os filhos perderão o controle. Isso é espiritual, irmãos. Isso é uma luta terrível. Socialmente, a mulher não pode estar diante do seu marido, mas espiritualmente sim. Então, socialmente do lado, espiritualmente adiante. Socialmente, ela tem que se calar, concordar. É o marido que tem voz e vez, socialmente, em concordância com ela. É a voz do marido, porque ele é o cabeça, ele que tem a direção nesse particular socialmente. Socialmente ela está ao lado, é secreta para seu marido, mas espiritualmente ela está adiante, está em oração, para a casa não cair. É ela quem está mais nos cultos, é a mulher que é bem-aventurada. Você sabe o que é ser bem-aventurada? É sair para uma aventura e ser bem-sucedido. Bem-aventurada. Então a mulher bem-aventurada é aquela que vai para uma aventura e volta com a vitória. Ela é bem na aventura. Mas a mulher que só põe foto no Face é vazia completamente. Só tem tempero quando vai cozinhar o sal. Não tem pimenta, não tem sazon. Ela é tipo da mulher de Ló, só tem sal, porque ela se transformou na estátua de sal. Cozinha bem, mas não tem tempero, não tem pimenta, só tem sal. Socialmente ela deve estar quieta do lado. E espiritualmente ninguém vence, se ela utilizar da autoridade que lhe foi constituída. Então a submissão da mulher ao seu marido representa que ela está debaixo de uma missão, nunca na concepção de escrava. A missão que ela tem no lar é salvar o casamento, é salvar o marido. Na modéstia, no temor, na sujeição, ela ganha o seu marido sem palavras. Em termos sexuais, a cabeça do homem é a mulher, e o cabeça da mulher é o homem. A Bíblia quem diz. Como assim? Vamos ler o texto, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, fala que cada um deve cumprir com seus deveres. Primeiro dever, o marido render o dever à mulher, igualmente a mulher render o dever ao marido. Esse dever é conjugal, que é relação íntima. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo.
Então quem é um cabeça? É o homem. Se o homem também não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, quem é o cabeça? É a mulher. Então, em termos sexuais, o homem tem um cabeça, a mulher, e a mulher tem um cabeça, o homem. Porque quem manda no corpo um do outro é o outro. O dever foi dado a ambos, 5 e 7. Não priveis um ao outro, senão em comum acordo, por algum tempo, dedicando-se ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente, pela falta de controle. Então, dando à mulher a devida honra, o homem tem que se conter na intimidade. Então, os primeiros orgasmos é dela, por direito, como vaso mais frágil. O homem dá esse privilégio a ela como honra, como vaso mais frágil. Coabite com inteligência. Os dois são graças da vida. Marido e mulher são graças da vida, porque são deles que vêm os filhos. Assim a vossa oração não será bloqueadas. O livro de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Veja aí, 4 fases da mulher. Vamos anotar aqui na lousa essas 4 fases. Vamos lá. Então anote aí, Cantares, capítulo de número 5, versículo 2. Veja aí as 4 fases da mulher durante o mês. Durante o mês ela tem 4 fases. 1, 2, 3 e 4. Leia Cantares 5 e 2, texto bíblico. Veja conforme diz o texto. A primeira fase é de irmã minha. A segunda fase é de amiga minha. A terceira fase, vai anotando aí. Pomba minha. Terceira fase. A quarta fase, imaculada minha. São 4 fases. Fase de irmã minha, amiga minha, pomba minha, imaculada minha. Então veja que uma semana, ela só é irmã. Tem pessoas que desconhecem essas fases e que na fase da irmã já está dizendo, é irmã, precisa ser misericordioso, é irmã. Então compreenda seu par. Então na fase de 7 dias, são quantos dias na semana? São 30, né? Dividido cada semana 7 dias. Então essa primeira fase de trato de irmãos, precisamos compreender cada um seu par. Ok? Então, percebe a outra fase, que é amiga minha. Essa fase aqui, que se a primeira eu não poderia mexer com ela, porque é irmã minha, e amiga minha, isso aqui é as fases da esposa durante o mês. Irmã minha, amiga minha. Então começa a fazer logo nessa parte da amiga minha a ter carinho, a ter olhares, fazer biquinho, acariciar-se um ao outro. A amiga minha. A terceira fase, pomba minha. Essa é a parte que já entra naquele ditado, tira o cavalo da chuva. E a última fase, maculada, que essa você nem pode nem olhar para ela, que ela já se zanga. Se uma não pode nem tocar, que é a irmã, a outra não pode nem falar. Então veja que depois de 7 dias de amiga minha, vem os 7 dias
pomba minha. Depois de 7 dias, imaculada. Quem não entender essas fases aqui, irmão, vai sofrer. Por isso que precisamos estudar profundamente esses assuntos. As 4 fases que a mulher tem durante o mês. Ok? Tudo isso nesta aula, mostrando quão é importante para o casamento, homem e mulher, conhecer um ao outro. E cada um a sua missão. Se para o homem é difícil amar, Deus pede o que é mais difícil para o homem: ame a sua esposa. Se para a mulher é mais difícil submeter, então Deus pede para a mulher se submeter. Então Deus pede a parte mais difícil. Porque quando um ao outro faz a sua parte, porque são leis divinas, leis para o homem, marido, e leis para a mulher, a esposa, assim eles se completam, como 2 mãos são dadas uma à outra. E assim são felizes. Isso é chamado de cadeia da felicidade, aonde um completa o outro. Amém? Deus abençoe e Deus te guarde. A paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.